Hoje vamos falar sobre a avaliação da satisfação e insatisfação dos clientes na sua organização. Você está no 0800 PM, Carlos Eduardo, e nós sempre falamos de processos e indicadores de gestão, processos e indicadores estratégicos para ajudar você a melhorar o desempenho do seu negócio. Bom, tema de hoje: satisfação e insatisfação dos clientes com relação à sua empresa, produto, serviço. Vamos lá, galera. Primeiro, a avaliação da satisfação do cliente presta atenção, é uma estratégia para entender como está a opinião, e opinião é subjetivo, dos consumidores ou clientes, avatar, cliente-alvo, não importa como você chame, em relação ao seu produto ou serviço que a sua organização oferece, ao seu produto vendido, ao seu serviço prestado. Como que os clientes estão se sentindo em relação aos produtos e serviços que você oferece? E qual a importância de você fazer com uma regularidade uma avaliação de satisfação dos seus clientes? Primeiro, é uma chance única de você obter insights de valor para o seu negócio. Ninguém melhor do que o cliente, o cara que está comprando seu produto, o cara que está comprando seu serviço, para te dizer o quanto ele está satisfeito ou não com o seu produto ou serviço e por que ele está satisfeito ou insatisfeito com o seu produto ou serviço. E ao notar uma insatisfação do cliente, pode surgir ideias de lançamento de novos produtos. Você pode agregar valor ao seu produto e resolver essa insatisfação. Então, você tem a chance de inovar no mercado, trazer um produto que ainda não tinha, ou você tem a chance de melhorar o seu produto, agregar valor e sair na frente dos seus concorrentes. Se eles não estiverem fazendo isso também, Porque você, se não está, a partir de agora você vai fazer. E o que é muito importante, Quando a gente fala de satisfação e insatisfação de cliente, você tem que usar indicadores de satisfação de cliente para aperfeiçoar a estratégia do seu negócio. É fundamental. Então, o processo de medir, o processo de satisfação e insatisfação dos clientes, ele vai estar ligado a indicadores estratégicos de gestão, que vão te dar uma visão completa de onde estão seus gaps com relação ao que você precisa melhorar no seu produto, serviço, para conseguir um resultado melhor. Conseguir que o cliente que comprou um produto ou um serviço, ele volte, ele te recomende. Quais são os principais benefícios de você ter um processo, uma pesquisa, mas eu falo de um processo porque não é só a pesquisa em si, de satisfação e insatisfação com relação à sua organização? Primeiro, você vai poder identificar e resolver conflitos. Conflitos não só com o cliente, mas dentro da sua organização. Existem a grande vantagem de você ter uma área de relacionamento preocupada com a satisfação e insatisfação dos seus clientes, é que essa área de relacionamento ela vai te dar um mapa completo de onde estão os gaps dentro da sua organização. Não só com relação ao produto em si, ou o serviço em si, mas onde são aqueles pontos em que o cliente fica desejando algo que não foi entregue, onde a falha da sua organização, e muitas vezes é a área de relacionamento com a pesquisa que identifica isso para você tomar decisões estratégicas. Então, você vai identificar e resolver conflitos, não só com o cliente, mas entre áreas, entre processos dentro da sua organização. E automaticamente você aumenta a produtividade. Quando você começa a identificar esses erros, essas entregas incompletas, não conformes, que estão sendo feitas para os seus clientes, você tem a chance de identificar onde estão os problemas dentro da sua organização, em quais processos resolver e aumentar a produtividade da sua organização, da sua área, daquele processo. Você minimiza a rotatividade. Ninguém dentro da organização quer conviver com erros, conflitos. As pessoas, elas querem
ter um processo que flua bem, que gerentes, clientes não estejam reclamando e insatisfeitos. Um grau de insatisfação do cliente, normalmente, ele também gera um grau de insatisfação das pessoas, da equipe, com a própria organização. Então, normalmente, clientes insatisfeitos têm uma relação muito próxima com equipes, pessoas que trabalham para você que também estão insatisfeitas, porque elas não estão conseguindo entregar os resultados que elas querem, que elas gostariam, e tem uma insatisfação geral, que começa no cliente, mas de alguma forma reflete nas suas equipes, nas pessoas que trabalham com você. E isso, reduzindo essa insatisfação dos clientes, dos colaboradores, automaticamente você começa a melhorar, tá vendo? Não só o indicador de clientes, mas o seu indicador interno de satisfação das equipes, das pessoas, da organização que trabalham com você. Automaticamente, quando clientes e equipes que trabalham contigo estão satisfeitas, melhora o indicador de reputação do seu negócio. Não importa se você participa de qual pesquisa conhecida para falar o quanto a imagem da sua empresa é boa. Se clientes e equipe interna tiverem conseguindo fazer as entregas bem felizes, os clientes estiverem satisfeitos, a sua imagem como uma organização competente, bem vista pelo mercado, pelo seu público-alvo, automaticamente ela vai ser melhor também. E onde tudo isso começa, né? Normalmente era uma pesquisa de satisfação. Você vai olhar o seu processo, o processo da sua cadeia de valor e vai identificar quais são os pontos ou o ponto onde você vai começar a medir a satisfação do seu cliente com relação ao produto e serviços. Normalmente, na forma de questionário. 1, 2 perguntas, 20 perguntas, tudo depende do seu negócio e como você vai elaborar esse processo. Mas ele é um questionário que pode ter perguntas qualitativas e ou quantitativas, e o foco é entender a percepção subjetivo do consumidor sobre a qualidade dos produtos, dos serviços, do atendimento e qualquer outro aspecto relacionado à sua empresa e à percepção de satisfação dele. Qual a importância dessa pesquisa, né? Bom, fazer a pesquisa de satisfação, alguns chamam de pesquisa de satisfação, insatisfação, ela é importante para você entender como os clientes se sentem em relação à sua empresa, de modo que o atendimento em todos os pontos de contato, todos os pontos de contato são pontos da cadeia de valor do seu negócio. Mas vamos terminar de falar sobre isso. Que todos esses pontos de contato, eles sejam melhorados continuamente. Isso é determinante para você garantir uma experiência de excelência, uma experiência satisfatória para o seu cliente e que, de fato, atenda às necessidades, mas não só as necessidades e expectativas desse seu público. Então, nesse qual é a importância, nós pegamos alguns insights que é muito importante você entender. Primeiro insight é para você entender quais são as necessidades e expectativas do seu cliente em relação à sua empresa, o seu produto ou o seu serviço. E dentro dessa necessidade e expectativa do seu cliente, quais são os pontos em que o seu cliente tem um contato direto com a sua empresa, com o seu produto ou o seu serviço? Por quê? Porque muitas empresas não mapeiam a cadeia de valor. E um dos pontos, ou um dos diversos pontos da cadeia de valor, são esses pontos em que o cliente ele tem um contato direto com você. Então, esses pontos, com certeza, eles são mapeados e eles estão, de alguma forma, representados dentro da pesquisa de satisfação ou insatisfação da sua organização. Certo? Bom, vamos falar então agora um pouquinho sobre o planejamento do processo da pesquisa, mas na verdade é um processo de satisfação e insatisfação com a organização, com
com os produtos ou serviços, né? Primeiro, existem mais, mas as mais utilizadas são essas. Existem 3 tipos de pesquisa de satisfação que você pode aplicar. Nessa aula, nós não vamos entrar a fundo em cada uma, mas você tem que saber que existem esses 3 tipos de pesquisa e você vai aplicar a que você acredita ser a melhor para o seu negócio, para o seu produto, para o seu mercado. Existe o NPS, né, que é a mais conhecida, elas falam muito dela hoje, que é o Net Promoter Score. Existe a Customer Satisfaction Score e existe o Customer Effort Score. São três tipos de pesquisas que existem as suas peculiaridades e cada uma tem um objetivo muito específico. Não vamos falar sobre elas hoje, mas é bacana você entender que existem essas 3 e você pode optar por uma ou mais de uma, sem problema nenhum. Mas você tem que saber exatamente qual é o objetivo da sua pesquisa para depois escolher aquela que melhor se aplica. E daí vamos falar sobre isso agora. Como fazer uma pesquisa ou uma avaliação de satisfação ou insatisfação, né? O que eu preciso me preocupar, quais são esses pontos ainda dentro do planejamento. Primeira coisa é, qual é o objetivo da sua pesquisa? O que você pretende fazer com as informações coletadas dessa pesquisa? Porque você não pode fazer uma pesquisa de satisfação e depois não ter planejado tomar ações com relação ao resultado dessa pesquisa. Você vai ter um esforço, seus clientes, eles vão perceber que você está preocupado em resolver talvez alguns pontos pendentes que não estão ok para eles dentro do seu produto ou serviço, mas eles esperam que você realmente faça alguma coisa com as informações que você passou. Eles esperam que você dê um feedback, que você fale, esses pontos foram identificados na sua pesquisa, que alguns pontos positivos, outros negativos, e estaremos trabalhando esses pontos negativos para melhorar a sua percepção de satisfação com o nosso produto ou serviço. E quais são esses pontos? Então, assim, qual é o objetivo da sua pesquisa? Você tem que ter isso muito bem claro, porque depois você vai ter que pegar essa informação, trabalhar ela, filtrar ela de uma forma em que você consiga tomar decisões estratégicas. Por que também fazer uma pesquisa, né, de avaliação? Como fazer? O bom da pesquisa é que você vai fazer uma análise do seu negócio. Se você não pensou antes em quais eram os pontos em que as pessoas, o seu cliente, tinham contato direto com a sua organização, com o seu produto, com o seu serviço, você vai começar a mapear isso. Então, você vai ser obrigado a fazer uma análise do seu negócio, de como é o ciclo do seu cliente ao comprar ou ao se interessar por um produto ou serviço que você oferece. Na pesquisa, você tem que ir direto ao ponto. Você não evite rodeios. As pessoas elas têm que gastar o menor tempo possível e te trazer a maior quantidade de informações possíveis, necessárias para você tomar as melhores decisões depois que você tiver essa boa base de dados. E para isso, você tem que apostar em questões fechadas e objetivas. Então, as questões abertas, elas são muito importantes, porque você dá a opção do cliente se expressar da forma que ele acha melhor, mas fica muito difícil você compilar informações de questões abertas, questões subjetivas, muitas vezes. Então, um sim ou não, uma nota de 1 a 5, seja o mais objetivo possível e faça questões fechadas sempre que for possível também. Como eu disse, né, você vai ter a chance de avaliar os pontos principais do seu negócio e, a partir daí, você vai personalizar os detalhes, as perguntas para essa pesquisa que você vai fazer de forma fechada e objetiva. Você vai pedir feedbacks para o seu cliente em algum momento
de como foi responder essa pesquisa. Ela foi uma pesquisa amigável? Ele se sentiu confortável e respondeu a pesquisa num prazo que ele achou adequado, não atrapalhou ele, não incomodou, ele respondeu a pesquisa toda, ele não deixou de responder nenhuma questão. Como que foi a experiência dele para responder essa pesquisa? Por quê? Porque você quer que o cliente responda. E você quer que ele faça isso da forma mais amigável possível. Por quê? Porque quanto mais amigável for, mais as respostas serão verdadeiras. Mais você vai ter uma base de dados confiável para tomar as decisões. Então, saber o quanto foi amigável para os clientes, ou pelo menos para alguns, né? Você não precisa perguntar para todos, mas para quanto foi amigável, fácil, responder a pesquisa de satisfação, ajuda você a ter uma quantidade maior de pesquisas respondidas. Eu já cansei de pegar pesquisas em que era extremamente desgastante, eu tinha que fazer cadastro para responder a pesquisa. A empresa ela dava até um bônus para a pessoa no final responder a pesquisa e as pessoas não respondiam. Por quê? Porque o desgaste, a dificuldade para responder a pesquisa ela era tanta que o bônus não me interessava. Então tome muito cuidado com isso. Bacana? Bom, demos uma visão geral sobre o processo de satisfação e insatisfação. Nós falamos sobre o planejamento para você, o que você precisa prestar atenção antes de aplicar a pesquisa, antes de você montar o seu processo, sobre alguns pontos da cadeia de valor. E vamos falar de indicadores agora. Por quê? Porque são os indicadores que vão te mostrar se você está atingindo o seu objetivo, o quanto os clientes estão ou não mais satisfeitos com a sua organização, com seus produtos, seus serviços, e é com base nos indicadores que você toma decisões estratégicas. E você toma decisões estratégicas que te trazem um resultado muito melhor para o seu negócio, para a sua área. Então, primeira coisa, né? Antes da gente realmente entrar nos indicadores, vamos fazer uma pergunta. Eu preciso de um relatório depois da pesquisa de satisfação. Como é esse relatório? Primeiro, o título. Todo relatório ele começa com um título, né? Qual que é o assunto da atividade, da pesquisa, o objetivo? Por que ela foi feita? Qual era a finalidade daquele trabalho, daquela pesquisa? Ele deve conter também de forma sucinta os fundamentos teóricos baseados na elaboração daquela pesquisa, descrição das atividades, os resultados da pesquisa, discussões e conclusões acerca do resultado da pesquisa. Então, isso é um relatório relacionado à pesquisa de satisfação e insatisfação. Esse relatório, ele normalmente é analisado pela alta administração e existem já alguns indicadores que nós chamamos de resultados dessa pesquisa. São só esses indicadores? Não. Você tem que ter indicadores relacionados à pesquisa de satisfação e insatisfação que vão monitorar o seu desempenho em um espaço de tempo. Pontual, que é aquele da pesquisa, mas você também tem que ter um espaço de tempo mais longo, mais dilatado, para ver se as suas ações, as ações que você tomou, baseado nas pesquisas anteriores, também trouxeram um efeito positivo para o seu relatório. Então, por exemplo, tempo médio de resposta. Quando um cliente entra em contato com a sua organização, qual o tempo médio de resposta para esse cliente? Se você usou, por exemplo, a pesquisa de Customer Satisfaction Score, qual é a pontuação ou o resultado dessa pesquisa? Um backlog dos tickets. Quantos tickets, qual o seu estoque de tickets? Pessoas que, ou reclamações, ou perguntas, o que for. Qual que é o seu backlog de tickets que você costuma trabalhar e quanto tempo você demora para responder eles, né? Se você fez um NPS, um Net Promoter Score,
Qual o resultado desse Net Promoter Score? Existe um indicador que ele é muito bacana e muitas organizações utilizam ele, que é o First Call Resolution. Resoluções que foram resolvidas na primeira chamada do cliente. Mas olha que legal, o cliente ligou para você e você resolveu você baixou como resolvida aquela ligação, aquele contato. O cliente ele ficou satisfeito com a solução que você deu para ele, ou ele não ficou satisfeito? Porque muitas vezes existe uma reclamação e você ou a sua organização, elas não vão resolver, não é possível fazer nada com essa reclamação ou esse contato que você recebeu. Mas a pergunta é, quantos contatos que você está recebendo e você não está conseguindo resolver? É importante. E o seu First Call Resolution, ele é benchmark? Por exemplo, você resolve 80% das consultas que os clientes fazem junto aos seus canais. 80% é um número bom ou um número ruim? A princípio, quando a gente fala 80%, parece ser um número muito bom. Nem sempre é. Você precisa monitorar isso muito de perto. Por quê? Porque esses 20% não resolvidos, eles vão começar a se acumular. E você tem que dar uma vazão para eles, esses 20% que você não resolveu na primeira chamada. E quanto menor esse número, melhor para você, para a sua organização, para o seu índice de satisfação, para a satisfação dos seus clientes com relação aos seus produtos e serviços. Quais são os melhores agentes de suporte? Quais são os canais que melhor têm desempenho e quais são as equipes que melhor têm desempenho? Porque você quer saber o que essas equipes fazem para poder replicar em todas as outras áreas e canais da sua organização. Você está recebendo ligações dos seus clientes, consultas. Essas consultas, elas estão sendo resolvidas de uma forma que a taxa de retenção desses clientes ela é positiva. Então, os clientes, depois que eles precisam da sua ajuda, seja lá porque eles entraram em contato contigo, é tão positiva que esses clientes eles continuam, se sentem satisfeitos em continuar na sua organização. É uma taxa de retenção que demonstra que esses clientes estão sendo fidelizados. Olha que importante. Eles não são só clientes satisfeitos agora, mas eles são clientes fidelizados pelos seus canais de relacionamento. Algumas boas práticas que você pode começar a pensar quando você olha esses indicadores. E a primeira boa prática é: você precisa priorizar, você precisa saber quais são as áreas, os serviços, os pontos de atendimento que são os seus pontos fortes dentro da organização e os seus pontos fracos. Por quê? Porque você precisa direcionar o atendimento, os serviços para os seus pontos fortes e você vai começar a trabalhar nos seus pontos fracos. Então, você precisa, primeiro, quando a gente fala de satisfação e insatisfação, quais são os canais, os produtos ou serviços que têm um índice de reclamação maior? E por que? Essa é importante, é muito bacana. Não só saber quais, mas qual é o motivo da insatisfação? Porque a partir do momento que você sabe quais são os reais motivos de insatisfação do seu público, você pode atuar para mitigar esse impacto negativo que está trazendo na sua imagem, no seu produto, no seu serviço, que está sendo um detrator perante o mercado. Você não consegue ou manter os clientes, ou você tem um esforço muito grande para conquistar clientes, porque você perde um número grande de clientes também. Então, isso é extremamente importante para o seu negócio. Você, a partir de agora, vai começar a mapear quais são os motivos das reclamações, das queixas, das angústias
dos seus clientes para que você possa, de uma forma regular, melhorar, mitigar esse impacto negativo e trazer uma satisfação melhor. E uma coisa que você vai ver quando você começar a fazer isso é, muitas vezes, esses problemas eles estão em áreas completamente diferentes da sua produção, da sua área de relacionamento. Você vai ver que esses problemas eles estão realmente espalhados pela sua organização. E você vai começar a resolver aqueles problemas que te trazem um impacto maior, um impacto negativo e positivo maior. Então, eu vou resolver esses 3 problemas primeiro, porque ele tem uma quantidade grande de reclamações, mas eles também vão me trazer um impacto muito positivo com relação a resultados. Então, você começa a fazer essas escolhas de forma assertiva e a cada ciclo o seu resultado ele começa a ser muito maior. Você começa a perder menos clientes, a sua taxa de churn melhora, os seus clientes começam a se sentir satisfeitos com o seu produto ou serviço numa taxa ainda maior e você começa a fidelizar esses clientes. Mas o processo de fidelização de clientes é um outro processo que não é o mesmo de satisfação e insatisfação, e a gente vê isso numa próxima aula. Um grande abraço, vejo vocês em breve, até mais.